Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cleudio Bueno, xamanismo crístico. Ele é expert no assunto, há mais de 25 anos ele compartilha toda a sua sabedoria do xamanismo crístico lá na Pax. E hoje, e também nas nossas mídias sociais. E hoje ele vai estar falando sobre os ensinamentos do chefe indígena nativo americano Touro Sentado, o Sitting Bull. O Bueno é discípulo da Fraternidade Branca Universal, xamã crístico, arquiteto, palestrante. E vamos lá, e tomara a Deus que dê tudo certo para a gente conseguir colocar o Bueno no ar. Romário, tudo bem? Boa tarde, obrigada por estar aí, dando um suporte caso a gente necessite. Afinal, ontem a gente não conseguiu fazer entrevista com a querida Cândida, vou só aguardar aqui o Bueno entrar para a gente ver se já deu tudo certo, né, família Pax? Então, Feliz Diwali, que é o festival de Lakshmi, deusa da abundância, da prosperidade, da energia maior, da força da luz. Eu tenho trocentos altares aqui, então deixa eu pegar aqui, esta é Lakshmi e Ganesha. Coitado, esse aqui foi a primeira vez que eu trouxe da Índia em 93, ele desparcerou, eu deixei assim mesmo, ó. É sempre Ganesha e Lakshmi que eles colocam, né, juntos, então isso aqui era assim, é fechado, né, olha que bonitinho. Então, Lakshmi e Ganesha, bênçãos para todos, Feliz Diwali, saúde, abundância, prosperidade, amor, paz, consolidação, realização e que a gente continue aí cumprindo as nossas missões individuais e planetárias, né, família Pax? O Ganesha é o deus da boa sorte, é aquele que remove os obstáculos e traz as oportunidades. E Lakshmi é a deusa da abundância, da manifestação. E o Diwali vai até, desse ano de 2021, vai até o dia 12 de novembro. Olha só que legal. Então, a dica é, você coloca na sua casa um altar com frutas amarelas, laranjas ou vermelhas, essas cores, para Lakshmi e para o Ganesh. E aí você pode ir comendo ao longo do período, não precisa esperar terminar até dia 12 para ingerir, né? E coloque uma flor no coração ou uma flor na sua casa, faça as suas orações para estar atraindo toda a egrégora e toda a energia do fortalecimento, da irradiação, do seu poder, da sua sintonia de vida. Então, estamos só aguardando aqui o Bueno entrar para Tuca e para todos vocês aí que estão conosco. Então, família Pax, eu quero convidá-los. Amanhã, às 5 horas, eu converso com a Julia Schmidt, ela que faz parte da equipe Pax, produtora Elas, vai estar falando sobre aulas de inglês online. Vem aí que é pra gente saber. E então é isso. E eu quero convidá-los às atividades na Pax nesse final de semana. No sábado, dia 6, às 9h30 da manhã, tem um ritual novo com a querida Eliana Lara, que é na bênção da desatadora de nós e do Arcanjo Miguel. A inscrição é R$ 25. Na parte da tarde, eu vou estar lá no altar da Pax e também de Vali. Espero todos vocês com a gente. A inscrição é R$ 60 para essa atividade, tá bom? E vamos dar boas-vindas ao Bueno, que já está aí. Deu certo. Estamos aqui com 3 celulares, entendeu? Falei, meu Deus, vai ter que funcionar. Eu vou. A luz chegou faz 5 minutos aqui. A energia elétrica chegou faz 5 minutos. Eu não sei bem. Se cair, por um acaso, a energia, a gente volta depois e fala sobre o mesmo assunto a semana que vem, para não deixar pela metade. Porque vai escurecer tudo e o lugar onde eu estou aqui tem pouca iluminação natural. Tá bom? Não tem problema. Eu vou tentar fazer mais ou menos a coisa aqui da minha maneira, porque de ontem para hoje, aliás, essa semana, né, choveu muito, e aí as coisas aqui não foram do jeito que tinha que ir também, e a coisa está muito complicada, né? Parece que ontem também não foi possível a conexão, né? Então as coisas estão um pouco, tá um pouco 45 minutos tentando com 3 celulares diferentes e não rolou. Agora hoje, graças a Deus, estamos lá. Então, bora lá. Mas vamos ver se a coisa fica normal, né? Vai dar certo. Bom, você pediu para estar falando a respeito do Touro Sentado. Mas o título que você colocou, eu nem sei de onde você tirou aquilo, né? Mas eu vou tentar falar um pouco, né? Porque o Touro Sentado não tem assim grandes ensinamentos, né? A não ser os ensinamentos dele como índio norte-americano, porque na verdade ele era um guerreiro. Ele não era assim uma pessoa muito ilustrada, né?
Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Mas antes eu vou fazer a oração do Arcanjo Miguel e depois a gente começa a falar um pouquinho a respeito, tá bom? Ok, fechado. Vamos fechar os nossos olhos, então, vamos nos sintonizar com o nosso coração e vamos pedir a presença, a guarda e a proteção do Arcanjo Miguel em nossas vidas, aos nossos familiares, a todos aqueles que nós amamos e que estão à nossa volta. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e que estejam ao nosso redor e através das suas influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração possa estar sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa, e que o vosso escudo seja o anteparo da má qualificação. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que isso possa ser cumprido e ser manifestado, no aqui e no agora, e para toda a eternidade. Amém. Muito bem, Carmen. Visto o que aconteceu aí nas últimas 2 semanas, né, que até você pediu em função disso, da gente estar falando um pouquinho a respeito do touro sentado, é a respeito do Ernie Lapointe, né, que, na verdade, através do exame de DNA feito pelo cabelo dele e do touro sentado, provou-se, né, que ele era bisneto do touro sentado. Na verdade, isso acaba sendo uma coisa inovadora no nosso meio. Por quê? Porque até então, o aspecto de saber a paternidade, a saber alguma coisa a respeito do DNA, ela é moderna, mas diante das coisas que estão aqui em vida. E, na verdade, mais de 200 anos que já se foi praticamente, 200 é muito, mas uns 100 e poucos anos da morte do touro sentado, descobre-se, então, um ente da sua família. Esse processo, na verdade, ele durou quase 14 anos e foi feito pela Universidade de Cambridge, né, para que essa solução pudesse ser extraído e vir à luz essa questão dessa análise, dessa investigação de linhagens familiares que agora vai ser possível se fazer, né, através de fragmentos do DNA, seja de um fio de cabelo, seja de uma unha, seja de alguma coisa que já permita esclarecer alguns assuntos que ainda não foram solucionados. Como esse assunto eu já sabia um tempo atrás, não pela configuração e na comprovação da Universidade de Cambridge, mas eu assisti o ano passado, e foi reprisado agora há pouco tempo, esse ano, um documentário, na verdade, que foi feito pelo aquele canal chamado History, sobre o tesouro de Custer, né, do general Custer.
E lá, num dos depoimentos que estava sendo feito, esse seriado, na verdade, ele foi feito em 3 capítulos, não era um seriado. Foi feito em 3 capítulos. E num dos capítulos, onde um outro indígena fazia o papel de repórter dentro de uma equipe, foi até uma vila indígena, que ainda existe, né? Não com tipes, não com cabanas, né? Melhor explicando, não com cabanas, mas com casas, com pequenas residências, na procura de algum vestígio de onde esse tesouro poderia estar escondido. E um dos entrevistados era justamente o Ernie. E ele revela, naquela oportunidade, que ele era bisneto de Touro Sentado. Aí o repórter, abismado com aquela revelação, perguntou: escuta, mas por que você não falou isso antes? Ele falou: eu não falei isso antes porque eu não tinha comprovação. Mas agora eu já posso falar, porque essa comprovação está para sair, mas já foi dita para mim que ela é real. Por isso eu estou dizendo aqui em primeira mão para você e para aqueles que vão nos ver que eu sou descendente de Touro Sentado. Muito bem. Antes de a gente falar do Touro Sentado, como você falou a respeito dos ensinamentos de Touro Sentado, e ele era um guerreiro, então guerreiro é um guerreiro, né? Um sábio é um sábio, é um mestre, um visionário é um visionário, um curador é um curador. A gente vê o Touro Sentado num outro prisma. Não que ele não tivesse sabedoria, muito pelo contrário, porque a sabedoria indígena ela é retratada justamente por tudo que está em volta deles. E eles sentem isso como uma necessidade de estar passando isso, vamos dizer assim, de ser para ser, todos os ensinamentos que eles receberam, para que aquele ensinamento ele nunca se perca. Mas antes da gente falar do Touro Sentado, a gente tem que falar que Touro Sentado fazia parte da nação Sioux. Isso é muito importante no contexto. E dentro da nação Sioux, existem várias, vamos dizer assim, vários grupos e várias tribos. É como se a gente falasse: olha, eu nasci no Brasil, mas no estado que eu nasci é o estado de São Paulo, e no estado de São Paulo, a cidade que eu nasci é Itapecerica. Só que lá é o seguinte: a nação é Sioux, o estado, vamos dizer assim, seria ou os Lakotas, ou os Dakota, ou os Nakota. Então, teria, vamos dizer assim, 3 estados. Dentro desses 3 estados, existem, vamos dizer assim, os municípios, que seriam as tribos que pertencem a cada uma dessas 3 facções. Né? No caso, por exemplo, do Touro Sentado, ele era da nação, vamos dizer assim, da cidade, do estado, Lakota, que é dividido em Lakota, Dakota e Nakota. Então, ele é dos Lakotas. Nos Lakotas existem os Ogalas, existem várias outras tribos famosas, né? Como, por exemplo, os Hunque Papa. Ele fazia parte dessa tribo, Hunque Papa. Então, o Touro Sentado, ele vinha dessa tribo. Embora tivessem inúmeras outras tribos, existiam dessas 3 correntes. Por exemplo, o nosso irmão e querido que fez a passagem, o Golden Eagle, era dos Lakotas, mais da tribo dos Ogalas, já diferente do Touro Sentado. Né? Sioux, na verdade, é uma palavra um pouco esquisita dentro da linguagem americana, porque ali tinha uma confusão de línguas aonde eles estavam. Misturava um pouco o inglês, misturava um pouco a língua nativa, misturava um pouco a língua francesa, porque, na verdade, esse povo Sioux, né, a origem do nome Sioux é derivado de uma simbologia que são pequenas cobras. Pequenas cobras. Mas eles viviam
mas eles viviam nas florestas. Eles viviam na floresta. Só que, se a gente pensar na colonização americana, ela não é uma colonização, se a gente olhar as divisas, né? No norte, o Canadá, e no sul, o México, a gente vê que a colonização americana ela se dá do leste para o oeste. É o contrário, né? Ela não sai de baixo e vai subindo até uma determinada fronteira, que seria o Canadá. Ou o contrário, ela começaria no Canadá e iria até o México. Não, ela começa no Atlântico e ela vai indo para o Pacífico. Ela vai caminhando para o Pacífico. Num dado momento dessa caminhada, alguns territórios vão sendo anexados do sul e alguns territórios vão sendo anexados do norte. Mas vai indo, né, nesse sentido. Toda vamos dizer assim, a marcha para se tomar o território americano, ela vai do leste para o oeste. E nessa caminhada do leste para o oeste, os índios, que estão um pouco mais no sul, que estão no leste, um pouco mais no noroeste, vão incomodando esse avanço, vamos dizer assim, para a fronteira americana. Porque a fronteira americana ela está sempre encostada do oeste no leste. A fronteira ela é para lá, e não para cima e nem para baixo. Então, os índios vão atrapalhando. Então, o que fazem os colonizadores americanos? Eles também tendem a empurrar, conforme eles vão conquistando cada vez mais margem do leste para o oeste, levando os índios que estão nesse caminho mais para o oeste. E esses índios que vivem nas florestas, de repente, são jogados nas planícies, que ficam mais assim a noroeste e ao norte dos Estados Unidos. E ali o povo Sioux é formado. O povo Sioux é formado. O curioso é que a gente sempre divide os nossos estados em fronteiras, né? Só que os índios norte-americanos, eles faziam essa divisa através de território de caças. Então, o curioso é que eles estabeleceram, na verdade, em 4 estados americanos. Eles estavam em Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wyoming. Eles faziam mais ou menos um território pegando uma parte desses 4 estados. Se a gente tivesse que fazer uma circunferência no território, pegaria uma parte de cada um deles. E lá que eles moravam. Bom, eles sobreviviam naturalmente da caça do bisão, do búfalo, né? E o búfalo, na verdade, é que dava tudo para eles. Dava tudo. Dava alimentação, que era carne, dava o couro que vinha da pele, né? O osso que eles tiravam para algumas ferramentas e algumas armas que eles faziam nas lutas entre outras tribos, né? Faziam as suas tendas, faziam as suas roupas, tudo através do bisão, tudo através do búfalo. O touro sentado, ele ficou mais ou menos órfão quando ele tinha aproximadamente uns 10, 12 anos, que o seu pai, que também era chamado de búfalo chutador, teve uma disputa entre um outro grupo indígena pela disputa de um cocar, aonde, na verdade, um dos dois acabariam se perdendo nessa disputa, porque ficariam, então, unidas as tribos em função do vencedor. A verdade é que nessa disputa, tanto o búfalo chutador como o outro contendor, eles morrem nessa disputa. O búfalo chutador, depois de 1 minuto, quando cai do seu cavalo, e o outro dos ferimentos provocados pelo búfalo chutador. Na configuração indígena norte-americana, sempre quando o chefe da família morre, existem crianças pequenas, e não tem o provedor,
Geralmente, nem sempre, mas geralmente a mulher se suicida. Tá louco. Né? E os outros filhos, que são pequenos, né, são agrupados entre as outras famílias, como sendo adotados. Isso aconteceu com o touro sentado. Né? Ele foi agrupado a uma outra família. E nessa outra família já existiam irmãos e irmãs de outros agrupamentos de guerras perdidas, e ele também levou um irmão e uma irmã da família original do búfalo chutador. Ele era pequeno, franzino e tinha um apelido. O apelido dele era Slow. Slow, ou seja, devagar. Ele era lento. Para andar, para correr, ele era meio devagar. Ele não tinha uma estatura muito alta e tinha as pernas arqueadas, porque ele vivia em cima de cavalos. Ele vivia o tempo dele em cima de cavalo. Ele nem sabia andar direito, porque a maior parte do tempo dele ele estava sempre em cima de um potro ou de um cavalo fazendo alguma coisa. Então, ele recebeu esse apelido de slow, né, de devagar, justamente pela deficiência já que ele tinha nas pernas. E numa das caçadas de búfalo, foram todos os jovens da tribo, e ele também foi junto com seus amigos, e foram fazer uma caçada a búfalo. E nessa caçada a búfalo, de repente, aqueles que não conseguem correr mais são os bezerros, que acabam ficando para trás e não conseguem acompanhar as manadas. E numa dessas caças, ele cai do cavalo e já tem um bezerro, vamos dizer assim, que não é bem bezerro, já é meio adulto, né? E não é tão búfalo, mas não é bezerrinho pequeno, já com os chifres mais ou menos armados, né? E quando ele cai, um desses bezerros, que já é um búfalo jovem, vamos chamar assim, o ataca. O ataca. E ele, sem ter nenhuma defesa, porque não estava no seu cavalo, não tinha nenhum armamento de posse com aquela fera que vinha de encontro a ele, e ele, um bravo, um guerreiro, como se intitulava, ele foi de encontro com esse búfalo jovem. Olha E isso. segura nos chifres do búfalo jovem e começa a se degladiar com o búfalo jovem. Enquanto que o resto dos guerreiros e dos outros jovens param e começam a assistir o que aquilo vai acontecer. Que também não interferem, porque aquilo é a natureza de que ele procurou. Então ninguém vai lá para salvar ele. Porque se o búfalo tiver mérito e vencer ele, o búfalo vai continuar vivo. Ou o contrário. E ele consegue subjugar o búfalo jovem, jogando a força dele, fazendo com que o búfalo se sente na terra. Daí vem o nome, né, de touro sentado. Olha, até me arrepiei, Aí, adorei. aí vem o nome de touro sentado. Né? Aí, então, todos começam a chamar ele, sai o nome slow, sai o nome devagar, e passa a ser chamado de touro sentado. E ele cria, então, através disso e dessa bravura, essa pena, que geralmente, né, ele usa na cabeça. Não sei se dá para ver, mas todas as imagens deles praticamente têm essa pena, porque é a pena dessa luta qual ele ganhou por ter desafiado, vamos dizer assim, uma força da natureza, que era o bisão, que era o búfalo, e ter vencido. Porque uma vez o búfalo sentado, ele para de lutar. Todo búfalo, quando se encontra um com o outro e perde na força de um lado ou de outro, a vitória de quem empurra esse búfalo que não tem mais força para avançar. Não que um mate o outro. E o búfalo que se sentou, então, assimila a derrota, né? E se torna um bisão
um búfalo jovem, calmo, como quem diz, ou estou à espera da sua égide sobre mim. Mas como um era humano e o outro era animal, ele se torna livre, mas a força de touro sentado. Então, a partir daquele momento, já cria um impacto em toda a nação Sioux. Aquilo se espalha que nem pólvora, né? Que nem fogo pela mata, dizendo a bravura do jovem e do novo nome que ele passa a ter a partir daquele momento. E passa, no meio dos índios, todos aqueles que são bravos, que têm o respeito e que recebem uma pena pela sua bravura, tem também o respeito de toda a nação, não só daqueles que estiveram presentes e viram e testemunharam, porque a palavra de um passa a ser a palavra e a noção de todos. Muito bem. A partir desse momento, está existindo um monte de conselhos indígenas em função desse avanço da colonização americana para o Pacífico. Mas o que precisa se dizer a respeito dessa história? Que ela não é uniforme, ela não acompanha como aqui o perfil da minha mão, como se a gente estivesse fazendo uma linha, até onde ela vai indo. Ela é recortada, ela é uniforme esse avanço. Uma hora avança um pouquinho para cá, uma hora avança um pouquinho para lá, uma hora deixa de avançar, e vai indo assim nesse contorno, de leste para oeste, a tal ponto que a chegada no Pacífico ela se dá justamente na parte de cima, aonde eles moram e residem. Ou seja, a primeira vez que um colono sai do Atlântico, da costa leste, e chega na oeste, ela chega perfilando, vamos dizer assim, o contorno da fronteira que tem com o Canadá. E ela chega através do Oregon. A primeira bandeira fincada no Oregon é a bandeira americana. Eles chegam do leste, né, do Atlântico, ao Pacífico, através dessa caminhada lá por cima, sim, no Oregon. E ainda tinha para cima o estado de Washington. Mas eles chegam contornando todos os Apalaches, a Rochosa, e chega lá no Oregon, fazendo então a trilha dos colonos para o oeste. Essa é a trilha dos colonos para o oeste. Quando essa trilha é descoberta, todo o encaminhamento da colonização é feita por ela. Bom, eles estão morando lá. O povo Sioux mora lá. O povo Cheyenne mora lá. O povo Arapaho mora lá. E o que acontece? Conforme a colonização vai avançando, o território de caça dos índios norte-americanos vai se diminuindo. Porque os brancos, eles vêm que nem gafanhotos. Eles vêm que nem uma enchente para cima desses territórios indígenas. Então, o que acontece? Os Cheyennes começam a travar lutas com os colonizadores, ou seja, com os colonizadores que estão em carroções, que estão vindo em busca de terras, que estão vindo em busca de uma nova fronteira. Né? Então, toda aquela colonização, toda aquela caravana que a gente vê às vezes em filme, aquilo era atacado pelos índios, para ver se eles deixavam de ter intenção de avançar. Mas quanto mais existia e travava essas batalhas entre os brancos e os índios, mais os brancos se fortaleciam no intuito de irem para o oeste para a conquista definitiva de todo o território, desde o leste até o Pacífico. Nessa sensação, os Sioux estão quietos. Porque como eles estão um pouco mais para cima, eles estão quietos. E o modo de vida deles ainda é como os antigos faziam, através da caça,
através da catação, através da pesca, né? Eles não tinham uma cultura de agricultura. Não, a cultura deles não era essa, né? Então, os Cheyennes, os Arapaho, chegam até os Sius e falam, ó, não está dando. Não está dando. Não sei o que vocês pensam dos brancos, mas nós não vamos aguentar eles por muito tempo e eles vão chegar aqui. Ou vocês se juntam a nós para a gente brigar contra os caras pálidas, ou eles vão chegar aqui e vão fazer a mesma coisa que estão fazendo com nós, vão fazer com vocês. E tinha um índio entre eles, que tinha vindo do Canadá, que tinha uma oratória formidável e que já tinha um grau de instrução maior, que era um excelente orador. E ele convence os índios Sius a se juntarem aos Cheyennes e se juntar aos Arapaho, para fazer uma tribo única, para que se defendam contra a invasão. Mas, até esse momento, muitos tratados já tinham sido assinados entre as tribos indígenas, que, conforme assinava, os brancos invadiam, conforme eles assinavam, os brancos invadiam, conforme eles assinavam, os brancos invadiam, tratados que nunca foram quebrados pelos índios, sempre foram quebrados pelos brancos, em função do avanço da colonização. E havia sido feito um tratado desses assim de todo mundo assinar, menos Touro Sentado assinou, que foi um tratado aonde a reserva de Black Hills, que era uma reserva sagrada, inclusive aonde estava o cemitério Sioux, jamais seria invadido por brancos. Como vários outros tratados já haviam sido quebrados, o Touro Sentado, que não era tonto, ele era só sentado, ele falou, nessa eu não vou entrar. Nessa eu não vou entrar. Só que ele era chefe de uma das tribos. Ele não era chefe da nação Sioux. Ele não era o presidente, vamos dizer assim, do Brasil. Ele era, na verdade, governador de uma tribo, que era a dele, dos Lakotas. Então, o que aconteceu? O grande chefe da nação Sioux era Nuvem Vermelha, nessa época. E Nuvem Vermelha toca a pena. Ele não tem a letra, ele não faz X. A assinatura dele é o toque do dedo na pena, que vai assinar o tratado. E assina o tratado junto com outros chefes de outras nações indígenas, dizendo que a Black Hills, então, é uma zona de caça, uma zona preservada única e exclusivamente às nações indígenas, aonde ainda existia poucos búfalos, porque eles estavam sendo totalmente dizimados por esporte ou por pele, porque o búfalo, no tiro, ele não sai em correria, ele não se espanta com o barulho. Então ele continua imóvel. Você derruba um búfalo, ele cai ali, o outro está comendo do lado dele. Você mata o outro, continua caindo do lado dele e assim sucessivamente. A menos que tenha um estouro da manada, aonde, por exemplo, todo mundo corre atrás dos búfalos, aí eles em manada, eles saem correndo. Mas se eles estiverem pastando e eu estiver caçando, cada tiro que eu dou, eu mato um búfalo e ele cai no lugar onde ele estava pastando. A mesma coisa vai acontecendo com os outros búfalos. Se eu tenho uma manada com 100, eu mato 100 ali paradinho. Mesmo ele vendo os outros mortos, eles não correm. Eles ficam parados, porque eles estão se alimentando para o inverno, que é a grande batalha dos búfalos sempre foi o inverno. Bom, Touro Sentado não assina esse tratado. Ele se torna, então, um rebelde nesse tratado. Ele não assina. O que acontece? A fronteira vai indo. A fronteira vai indo. Chega em Black Hills. Até Black Hills a colonização já está feita. Os índios já estão tudo expulsos, massacrados.
chega em Black Hills. Quando chega em Black Hills, um dos colonos, indo até Black Hills e fazendo garimpo, descobre ouro. Descobre ouro, que para os índios não tem o menor valor. E para os brancos é tudo. O que acontece? A notícia não é nem como um incêndio, é um fogaréu. Se espalha pela fronteira inteira, se espalha pelos Estados Unidos inteiro, que até então já estava com a fronteira naquele limite, e todo mundo tende a ir para Black Hills. O que acontece com todos os índios? Eles se unem. Eles se unem. Fala, escuta, não vai dar para aguentar mais. Todos os outros já foram quebrados. E esse também vai ser. Ou a gente se junta agora e acaba com os caras vão acabar com a gente. Eles se juntam. E o que acontece com o governo americano? Tenta fazer um outro tratado com eles, tirando a Black Hills deles. Eles não aceitam. Não aceitam e começam a se tornar os rebeldes. O que acontece, então, com o governo americano? Fala assim, os índios estão hostis. Os índios precisam ir para suas reservas. Já existiam algumas reservas. E conforme foi avançando a colonização, aonde foi sendo ultrapassado, mas os índios ainda moravam, se fazia reservas. E os índios ficavam ali restritos a reservas sobre as condições do governo americano. Eu te dou comida, eu te dou cobertor, eu te alimento, eu te dou remédio, mas você é cativo. Você não sai daqui para nada. Sim. Se você sair daqui para alguma coisa, você é rebelde, você é hostil. Eu te caço e se você resistir, eu te mato. Então, eles já sabiam como as reservas indígenas eram. Ele falava, vamos resistir. Só que tinha um comandante da 7ª Cavalaria que estava ficando famoso nos Estados Unidos justamente por disciplinar o povo indígena e colocar em reservas para os governos americanos. Esse general se chamava General George Armstrong Custer, da 7ª Cavalaria Americana. E o cara, ele tinha os cabelos longos e amarelos, ele era loiro, e olhos azuis. Ele era tido pelos índios, que ele já tinha conquistado, como um verdadeiro, não vou usar a palavra mais forte, mas como um verdadeiro atormento na vida deles. E ele, o general Custer, vai para a fronteira. Fala, não, pode deixar comigo que eu vou colocar esse povo no lugar deles. E vou pôr eles na reserva do jeito que é o lugar e é onde eles merecem estar. Né? E vai para lá com essa incumbência, já que ele tinha uma postura que se vencesse esses índios, a colonização inteira americana, ela chegava no Pacífico. Não tinha mais resistência. E a grande postura dele era ser presidente americano, como disciplinador dos índios, o conquistador dos índios que levou a colonização até o Pacífico. Então ele falou, pô, é o último pulo do gato. Se eu venço esses caras, eu sou o próximo presidente americano. E seria, com toda a loucura que ele tinha, porque os métodos dele eram completamente anormais. Não eram métodos que se aprendiam em West Point. Era completamente coisa de maluco, mas que dava certo. Né? Mais ou menos uma pastelaria do tempo antigo, vamos dizer assim. E dava certo. E o que acontece? Ele sai do Fort Laramie e vai na busca da conquista. Porque um dos tenentes dele tinha descoberto aonde estava o veio de todo o agrupamento indígena. Descobriu o veio de onde eles estavam. Todos agrupados. Os Cheyennes, os Sius e os Arapaô. Todos eles estavam acampados à margem do rio Little Big Horn, que é a famosa Batalha de Little Big Horn.
Então, o que acontece? Eles saem mais ou menos com 70, 700, vamos dizer assim, soldados, com 4, 5 agrupamentos diferenciados. O general com um, alguns coronéis e tenentes com outros. Num total de 700. Quando chega perto do lugar, tem um comandante, que inclusive, se não me falha a memória, eu acho que era cunhado do general Custer, que era um dos tenentes que estavam no agrupamento dele. E ele sai, Reno, lembrei o nome, Reno, do tenente Reno, que era um dos comandados pelo Custer, vai até a vila está descansando, o agrupamento indígena, com as cabanas todas, com aproximadamente uns 3.000 índios, entre crianças, mulheres e guerreiros, numa tarde onde estava todo mundo descansando. Esse tenente Reno invade esse agrupamento, invade, e começa a dar uns tiros em crianças, em mulheres. O touro sentado, nesse momento, está dormindo. Levanta assustado, pega o seu cavalo e dá uma ordem para os seus comandados de seguirem, porque o Reno passa no acampamento e sai do acampamento. O touro sentado com o seu grupo sai na corrente e vai atrás do Reno. Quando isso está acontecendo, o Custer está chegando nesse agrupamento, mas não atravessa o rio, porque os outros índios daí, das outras tribos, Cheyenne e Arapaho, rapidamente se acomodam em 1.500 guerreiros. Como a tropa do Custer tinha sido dividido em vários comandos, entre Reno, ele e os outros comandados, para poder se cercar melhor e se situar melhor a área, ele, Custer, na questão da pastelaria, acha que vence tudo e que consegue tudo, queria as glórias sozinho para ele, com aproximadamente uns 250 homens. E o Reno aproximadamente com 50. Eles faziam, dos 700 homens, faziam mais ou menos 300. Quase a metade da força americana que saiu do forte. Só que os 1.500 contra os 250 do Custer, eles sobem a colina do rio Little Big Horn e ali são encurralados pelos 1.500. E todos eles morrem. Todos eles morrem ali, inclusive o general Custer. Pelo outro lado do touro sentado, que vai acompanhar o tenente Horner, que estava com um agrupamento de 50, 47 morrem. O touro sentado com o grupo dele, dos 50, mata 47. Bom, o que acontece? Acontece o que acontece em qualquer lugar quando você noticia uma notícia que o homem chegou à Lua. O mundo inteiro ficou sabendo que o governo americano, através do seu exército, que nunca tinha perdido uma batalha, desde a época da independência, tinha perdido para os índios. Como que isso é possível? O mundo civilizado, Nova York, Chicago, Washington, as Virgínia, as Carolina, toda a parte leste, ficou inconformado. Falou, não é possível. Como que isso foi possível? Né? Tiraram a sombra do Custer de lado, né, para não macular a mancha dele, fizeram uma pilha de pedras no túmulo dele, mutilaram todos os outros corpos dos outros soldados e despiram todos os soldados de roupa, de sapatos, de cintos, de armamentos e munições. E levaram para um lugar
desconhecido até hoje. Esse é o maior tesouro americano terrestre que nunca foi descoberto até agora. Como o touro sentado não estava lá, ele não participou disso, e foi os Cheyennes, com os Arapahoes, eles fizeram isso e levaram todo esse tesouro com eles, fazendo a trilha Cheyenne através dos estados lá em cima e esconderam de tal forma que ninguém consegue descobrir até hoje. E isso aconteceu em 1867, no dia 25 de junho, essa batalha. Em 1868, 25 de junho. Em 1867, em setembro, conseguem entrar lá nesse monte, perto do rio Little Big Horn, tiram de lá o corpo do General Custer e levam o corpo do General Custer para ser enterrado em West Point, onde está o corpo do General Custer até hoje. Mas da onde saiu o touro sentado, com todo o seu magnânime e a sua figura esplendorosa, se nem na batalha de Little Big Horn ele estava? Ele estava seguindo o Reno. Ele não estava lá matando o Custer. Da onde saiu? Saiu porque quando do juntamento dessas nações, Cheyenne, Arapahoe e Sioux, ele fez esse juntamento em cima de uma bandeira que se chamava a Dança do Sol. E na Dança do Sol, aonde todos os guerreiros estavam dançando, ele, durante uma única dança, ficou 36 horas dançando sem descansar. Ele ficou 36 horas dançando sem descansar. E quando ele terminou, ele tinha uma visão e mostrou para as outras duas nações a visão que ele tinha tido, que era uma visão aonde os americanos, os soldados americanos, tinham sido derrotados por ele e caíam do céu na terra que nem gafanhotos, todos mortos. E ele vendeu essa ideia de transe, dessa visão. Porque ele entrou em estado alterado, né, de consciência através da dança, que é onde é possível se entrar sem nenhum tipo de beberagem ou de comilança. Através da dança ele entrou. Então, o respeito dele, na hora, depois da vitória junto ao General Custer, foi para o céu que nem uma onda, quando levanta o sujeito para ser surfado. Né? Foi lá para o céu. E ele ficou com aquela notoriedade, né? Porque todos cantavam o nome dele pela visão que ele tinha tido, mesmo ele não estando na batalha. Sim. Ele ganhou a dele. Ele ganhou a dele lá. Mas a famosa, ele nem presente estava. Mas pela visão, ele ganhou aquele respeito, como ganhou no nome quando teve de touro sentado. E ele passa ao chefe dos chefes. Tanto é que no ícone americano é muito difícil alguém que não conheça o nome touro sentado. Você pode desconhecer os outros chefes, mas quando você fala touro sentado, ele vira um ícone. E ele vira um ícone. E o que acontece, então, com o governo americano? Com o leste, fala, escuta, isso não pode passar impune. Isso não tem como passar impune. A gente tem que ir lá e acabar com esses caras. O que faz o exército americano? Eles têm 1.500? Não tem problema. Nós vamos mandar de 2.500 a 3.000. Vamos mandar o dobro. Com canhões, metralhadoras e arma de fogo. As mais modernas que o governo americano tinha na época. E fala assim, acaba com os caras. E o exército americano vem.
Quando o exército americano vem, muitos daqueles que tinham lutado em Little Big Horn são cativos. Inclusive, um dos que tinha lutado com os Cheyennes, que fazia parte da tribo dos Sius, mas que não foi acompanhado, não acompanhou o touro sentado atrás do reno, estava lá na batalha, que era cavalo louco. Grace Horse, que era o cavalo louco, junto com alguns outros índios, né, que estavam lá. Ele, praticamente cavalo louco, quase que comandou essa batalha. E durante o avanço americano dos 2.500 a 3.000 homens, ele é cativo. Quando ele é cativo, o touro sentado pega a turma dele, que ainda segue a liderança dele, e fala assim: vamos atravessar a fronteira do Canadá, porque lá o povo americano não vai. E para eles, era mato de qualquer jeito, mas eles não entendiam por que os americanos não passavam de um lado para o outro. Porque era uma linha imaginária que existe na cabeça americana, de respeito de fronteira entre países. Eles passaram essa linha e falaram: ó, aqui nós estamos salvos. Só que a polícia montada, que era o exército canadense, chegou até eles e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, aqui com nós. Aqui tem outros índios. Briga aqui não vai ter entre índios. Porque se tiver, a gente vai pegar vocês e vai levar para o outro lado da fronteira. E aí eles ficaram quietinhos lá. Os americanos não podiam atravessar para pegar touro sentado, e o resto do pessoal dele ficou para o lado de cá. Mas ainda tinha cavalo louco, que era um cara que tinha uma liderança, porque, na verdade, além de ser guerreiro, ele era um xamã. Ele tinha visões de tudo que podia acontecer. E ele vinha acompanhando o touro sentado nas visões. Então, eram duas pessoas que eram que nem irmãos, eram muito próximos. E cavalo louco é assassinado na reserva. Dá uma loucura no cavalo louco, ele não aguenta ficar cativo, ele quer caçar, não pode ter arma, eles não dão a comida que prometeram, o povo está morrendo, não tem coberta no inverno, não tem remédio, uma gripe mata todo mundo, ele se rebela lá dentro, entra tentando no armazém onde está a comida, onde estão todos os mantimentos, os caras lá dentro, pá, mata cavalo louco. Lá no Canadá, todo sentado fica sabendo. E fala: se eu me entregar, é o que vai acontecer comigo. Vamos ficar aqui. Só que ele não esperava o inverno canadense. Ele estava no estado de Alberta. Ele não esperava o inverno canadense. O inverno veio de tal maneira, e sem comida, e o governo canadense não dá nada. Não tem obrigação nenhuma de quem sai de uma fronteira e passa para outra. Muito menos com os índios que já moravam lá, quanto mais os que vieram. Então não dá nada. A caça é pouca, quase nenhuma no inverno. As doenças chegam com violência, a ponto de uma das netas dele morrer no Canadá. Pega o filho, a mulher, com a outra criança querendo fugir. Faz eles retornarem e toma o cavalo do filho. E faz o filho ficar lá junto na tribo. Outros que não aguentam, roubam um cavalo de outras tribos. As outras tribos vão para os guardas da milícia montada do Canadá e falam: olha, os Sius roubaram 2 cavalos nossos. A polícia montada vai até Touro Sentado e fala assim: esses 2 índios aqui disseram que o seu povo roubou 2 cavalos deles. Ele olha para tudo quanto é lado e não acredita. Não é possível. Quem fez essa loucura? Vocês estão sabendo que a gente não pode fazer nada, que senão vão ser mandados embora daqui. Vocês querem morar na reserva? Vocês querem ser escravo na reserva? Quem roubou? E aí fica todo mundo quietinho, de repente um levanta a mão, aí o outro levanta a mão, os índios que tinham sido roubados vêm com os cavalos roubados na mão. Ele fala para a polícia montada: nós não podemos sair daqui. Nós temos que ficar aqui. Por favor, eu vou punir eles, mas não nos tire daqui. Ele ajoelha os 2 e maceta os 2 de chicote na frente de toda a aldeia, disciplinando que ninguém mais fizesse aquilo, que senão era o que ia acontecer com cada um. Mais anos se passa
os invernos vão se tornando rigorosos e a tribo vai minguando, porque um vai escapando por aqui, o outro vai escapando por ali, e ele não tem mais controle da sua própria guarda em manter todo mundo junto, porque a guarda são as primeiras a ir embora, que não aguentam mais aquele sacrifício. Eles estão comendo ratos, eles estão comendo raízes, eles estão comendo casca de árvores, eles não têm mais o que comer. Até que, por fim, ele cede, pega o povo e retorna para a reserva aonde está o povo Sioux. Ele retorna, é recebido, né? Ele entra lá na reserva, que pega um pouco da reserva, pega na Dakota do Norte, e um pouco da reserva está na Dakota do Sul. Ali, então, ele se rende, ele entrega o seu rifle ali ao gerente do posto índio, entrega o seu rifle e se rende. A magnitude dele, e ele entra na história americana como sendo o último a se render ao governo americano. E ali tem momentos onde ele se realiza como um verdadeiro chefe indígena. Ele passa a tirar fotografia, quem tira fotografia com ele ganha uns cobrinhos por fora, assina uma papelada com o nome dele, ganha uns troquinhos por fora, até que é convidado por Buffalo Bill, a fazer parte de uma companhia de um show que o Buffalo Bill demonstrava no leste e foi até para a Europa para mostrar esse show de como os índios foram vencidos, com ele dentro do show, sendo um personagem central. Até que ele desiste do show também. Puxa vida, é tão bonito esse final. Do show? Fala aí. Ele desiste do show e volta para a reserva. Ele tem vários filhos adotivos, ele tem vários sobrinhos, ele tem outros filhos naturais, mas ele não vai morar no acampamento indígena. Ele vai morar numa casinha, longe de todo mundo. E mora lá com a mulherzinha dele, com o outro filho dele, enquanto o pessoal mora lá na reserva ou mora no acampamento. E nessa daí, acontece que tem 2 xamãs Paiute que aparecem do nada, umas visões mais ou menos malucas, dizendo que eles vão ter tudo de volta, que eles vão ter as terras deles de volta, que vão ter as reservas de volta, que nenhuma bala mais pode atingir eles, que o Cristo, que uma vez foi vencido através da sua doutrina, vindo agora, não ia ser mais pego pelos brancos como foi no passado. Usaram uma espécie da filosofia cristã e a filosofia indígena, e emendaram uma coisa na outra para ficar mais fácil o entendimento daqueles que já estavam se tornando cristãos, e fizeram uma visão. Vovoca, um dos 2 xamãs indígenas Paiute, era o mais famoso deles todos, e fez essa visão. E mostrou que, através de uma dança, eles poderiam vencer os brancos e derrotar os brancos em todas as outras nações. A dança se chamava Dança Fantasma. Eu vou parar aqui. Se eu tiver oportunidade, eu completo a semana que vem. Semana que vem, com certeza. Quinta-feira, família Pax. Bueno, gratidão. Amanhã eu converso com a Julia Schmidt sobre aulas de inglês online. Eu tenho que encerrar antes, senão o Instagram corta. Quer dizer alguma coisa, Bueno? Hã? Não, agradecer os que estão presentes com a gente, todos aqueles que ainda vão assistir, dizendo que eu fiquei sem energia elétrica, por isso também já comecei um pouquinho mais tarde, mas que na próxima semana eu termino essa história maravilhosa, dizendo do encontro, inclusive, de 4 índios norte-americanos que tiveram junto em Washington, na presença do presidente Grant, né? Que logo depois da passagem do Lincoln, Grant ganha as eleições e se torna presidente. E eles vão até o presidente. Né? Aí eu conto o resto das histórias e como é que o Touro Sentado faz a passagem dele. Obrigada. Eu parei na Dança Fantasma. Tá bom? Obrigada.
Gratidão, namastê, família Pax.